5 métodos para interpretar e entender melhor o livro do Apocalipse. Graças e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Mais um vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, clique em se inscrever e deixe o like se gostar do vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer 5 métodos ou 5 características para lermos o livro de Apocalipse, o livro das revelações, né? Com certeza o livro mais enigmático, mais alvo de discussão, né, que envolve muitas coisas que irão acontecer. E na teologia, ela nos apresenta quatro escolas de métodos de interpretação, que é a preterista, a futurista, a historicista e a idealista, né? São esses quatro, mas vou deixar uma quinta por último, que ao meu ver é a mais importante. Então, a primeira é a preterista. A preterista é aquela visão teológica que o leitor vai ter já uma predisposição a interpretar como tudo já aconteceu, né? Como aconteceu já no passado todas as coisas. Então, apesar de que existem os preteristas parciais, que acreditam que algumas coisas vão acontecer, como a volta de Cristo, outros não, mas, no geral, os preteristas entendem que o livro de Apocalipse já foi cumprido, já aconteceu, principalmente ali no ano 70, no primeiro século, né, com a ruína do segundo templo, pelo Império Romano, e depois do século IV, né, com a questão da Igreja de Roma, aquela unificação, todas essas questões que praticamente se complementa até o quinto século, né? As visões do preterista, que lê o livro de Apocalipse como um livro que já aconteceu, né? A segunda seria a historicista. A historicista que é semelhante à preterista porque ela dá mais ênfase e tem uma leitura focada com a predisposição à história da coisa mesmo. Eles leem com uma atitude de algo histórico, vão dar mais ênfase ao contexto histórico da época, que realmente existe, né? Com algumas coisas que já aconteceram, como a questão das igrejas na Ásia, as 7 igrejas, que realmente, de fato, é o Senhor, através do seu anjo, com as revelações para João, falou para a igreja, e tem a primeira vinda de Cristo, menciona, só que focando somente na questão histórica, vai, lógico, ocasionar também problemas, porque tem muitas coisas que irão acontecer, e também o leitor que se atenta a ter essa predisposição para interpretar o livro de Apocalipse de forma histórica, ele vai ter uma surpresa, ele entre aspas, né? Por exemplo, se ele faz um estudo do livro de Apocalipse hoje, e digamos que o mundo venha prosseguir, digamos, até os próximos 200 anos, então lógico que mais interpretações, mais visões de pessoas diferentes irão dar procedimento às questões históricas do livro, né? Aí fica uma situação muito subjetiva à época do escritor, do intérprete, né? Fica muito algo subjetivo ao intérprete da época, se for interpretar o livro de Apocalipse de forma histórica, né? Mas existem esses que dão mais essa ênfase na questão histórica, né? Agora eu tenho o terceiro, é o idealista. A visão idealista é que eles têm mais por onde pegar da forma simbólica e a parte figurada da coisa, né? Eles sempre vão mais dar ênfase e captar toda a parte do livro de Apocalipse de uma forma simbólica e figurada, e que de fato, a meu ver, ele é um livro que tem na sua abrangência, né, na sua grande parte, simbologias e linguagens figuradas, né? Mas se também esses que atentam, os idealistas, para a interpretação de mais figurada da coisa, pode acabar também acontecendo problemas, né, que não vai dar o devido valor à parte histórica, né?
que existe, e também a parte futurista, que é a quarta que iremos ver das coisas que irão acontecer, como principalmente a volta de Cristo, a segunda, né, a segunda vinda e a implementação do novos céus e nova terra, né? Então a idealista é basicamente essa, né, de pegar a interpretação mais na questão figurada. E a última, a futurística, ela é uma visão do leitor que interpreta sempre visando o futuro, né? Como a própria palavra diz. O leitor ele vai ter uma predisposição para ler o livro de Apocalipse com uma ideia futura, né? De coisas que irão acontecer na sua grande maior parte, né? Só que esses que defendem somente a bandeira do futurista vai também acabar dando um valor irrisório e talvez não interessante como deveria para a questão histórica, para a questão idealista, que tem linguagens figuradas, e a questão dos preteristas, que entendem que tudo ou quase tudo aconteceu, mas de fato algumas coisas aconteceram. Então são esses 4 métodos, o preterista, que tem as suas divergências, mas na maior parte dos seus intérpretes, né, dos seus escatólogos, que tudo já ocorreu, né? Historicista, com a linguagem mais histórica da coisa, mais histórica desde o passar dos séculos, da primeira vinda de Cristo até o presente momento. E a idealista, né, a terceira que eu falei, mais lendo a questão simbólica e figurada, né, dando mais ênfase e indo com mais foco nessa interpretação. E a futurista é a que vê e estuda com a predisposição para interpretar como tudo ou quase tudo que se encontra no livro de Apocalipse irá acontecer. A quinta, que seria, como eu falei no início do vídeo, a mais importante, para mim, ao meu ver, né, a espiritual. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro que trata de revelações para a sua igreja, através do seu anjo enviado, né, para o seu servo João, na ilha de Patmos. Então, o que acontece? Um livro como esse, que é tratado de várias situações, envolvendo desde do nascimento de Cristo, né, das profecias lá atrás, da descendência da mulher que viria o Cristo ungido, que derrotaria Satanás, e também teria todo esse longo percurso da primeira vinda até a sua segunda vinda, né, e toda essa questão histórica. É um livro para a igreja, então ela precisa ser o quê? Discernida principalmente espiritualmente. Essa seria a quinta forma, a que eu vejo que é a mais importante. Por quê? Porque como se trata de um livro que é para a sua igreja, trata de revelações, a pessoa que não for cristão, um não cristão que não tem o Espírito Santo, ele pode até usar esses 4 métodos da teologia, né? Que são as escolas que interpretam o livro de Apocalipse de forma preterista, historicista, idealista, futurista. Ele, muito provavelmente, não interpretaria o livro de Apocalipse de forma fiel e de bastante limitação. Porque, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 até o 14. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são-lhe loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo vai falar da importância daqueles que não têm o Espírito Santo, que ele não discerne por si só, mas daquele que habita nele, né, que conhece todas as profundezas de Deus, né, que
por outra pessoa, ele não é discernido, mas sim através do Espírito Santo. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, como eu disse, né, o livro de Apocalipse, ele é um livro escrito para a igreja, e se ele uma pessoa que não tem o Espírito Santo for ler, mesmo utilizando esses 4 métodos, ele vai ter grandes riscos de interpretar erroneamente, e de forma muito limitada, né? Porque tem a questão histórica, ok? Qualquer professor, qualquer pessoa pode interpretar muito bem, de uma forma muito eloquente, muito rica em detalhes, né? Na questão histórica, nas questões preterísticas de coisas que já aconteceram, mas para ter de fato uma interpretação eficaz e de forma mais próxima da sua plenitude possível, né? Que a plenitude só está em Cristo, né? Só quando Ele voltar, estivermos em glória com Ele, é que teremos todo o conhecimento. Mas enquanto estamos nesta fase, neste corpo ainda corruptível, né? Neste mundo, vamos ser bastante limitados no nosso conhecimento também, né? É um esforço contínuo que temos que ter para as interpretações bíblicas. Sempre Deus vai renovando, né, a sua palavra para nós. Então, esse 5º ponto, né, é, ao meu ver, o mais importante, porque vai dar a direção ao leitor nas revelações de Deus, né, no discernimento, no entendimento das Escrituras. Porque se o cristão usar todos esses 4 métodos que eu falei, né, e respeitar todo o livro de Apocalipse, que ele não é só futurista, ele não é só idealista, ele não é só preterista e ele não é só histórico. Ele tem todos os 4, embora tenha muito mais simbologia e coisas futuras, a meu ver, né? Mas ele tem todos os 4. Então, é a busca da verdade, que cada cristão tem que fazer respeitando cada ponto, cada capítulo, né? Porque o livro de Apocalipse é um livro anacrônico, ele não segue uma linha cronológica. Se ele fosse um livro histórico, poderia ser sim considerado até poderia ser, não necessariamente, mas poderia ser ele ser seguido por uma linha cronológica, né? Mas nem mesmo a Bíblia toda ela sabemos disso. E o livro de Apocalipse também não segue uma linha, uns acontecimentos, né? Assim, passo por passo, né? Com certeza não teria nenhum problema de interpretação e tantas visões e interpretações diferentes, né? Com tantos homens de Deus, tantas pessoas inteligentes, sábias, e mesmo assim vemos interpretações diferentes. Então, a forma correta, melhor que eu vejo, obedecer todos esses 4 pontos, né? O capítulo que mostra algo que aconteceu, o capítulo que mostra algo histórico, o capítulo que mostra simbologias, o capítulo que mostra coisas futuras, obedecer ao que as Escrituras, ao que o texto está fazendo, uma análise boa de exegese, e você vai ter com certeza uma boa hermenêutica, né, que vai ser a interpretação das Escrituras, né, obedecendo esses 4 pontos e esse 5º especial, que é o espiritual, que só o crente com o Espírito Santo vai poder captar e ter as revelações de Deus. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Deixa o like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para nos ajudar e também mais pessoas serem edificadas. Fica na paz, até o próximo vídeo. Shalom.